bem relevante, que é a saúde mental da mulher, né, voltada para sintomas de ansiedade e depressão. Então vocês vão ouvir um pouquinho hoje a gente conversar sobre isso. Espero que vocês aproveitem o conteúdo, que vocês entendam alguma coisa, e se não entenderem a gente vai estar aqui para esclarecer. E também compartilhar com outras pessoas, que eu acho que esse é sempre o nosso objetivo aqui do grupo, né? Que tudo que a gente converse aqui, a gente consiga compartilhar também com aquelas pessoas que não estão podendo participar. Me concentrar, antes eu conseguia trabalhar e de repente agora eu só quero dormir, né? Porque ela afeta o meu humor, a depressão. Aí o pensamento, eu só tenho pensamento negativo, eu só acho que eu não vou conseguir lidar com isso, que as coisas vão continuar me afetando. E aí vem os sintomas no corpo, né? Que são diversos, como a tristeza, como a apatia, como também as dores, né? Podem estar aliadas à depressão. E elas são persistentes. O que isso significa? Que não tem um começo e um fim. Aquilo acontece comigo já há algumas semanas ou alguns meses, inclusive, né? E aí eu trouxe para vocês alguns mitos, né, e verdades para a gente entender um pouquinho sobre a depressão. Então, um mito é só falta de força de vontade. Será que depressão é só falta de força de vontade? Mito, né? Não é verdade. Ah, mas ela consegue levantar da cama e fazer alguma coisa. Nem sempre, né? Às vezes ela não consegue. E a gente precisa entender que isso é real, né? A verdade é uma condição médica que requer tratamento profissional. Como qualquer outra doença, a depressão, ela precisa de um tratamento, muitas vezes precisa de uma medicação, ela precisa ser tratada, né? Não é frescura, não é loucura. Gente, essa criança chorando aí. Só um pouquinho, gente. A questão da ansiedade, da depressão, entender as melhores formas da gente conseguir agir para conseguir lidar com essa dificuldade. Então, por que nós devemos falar sobre isso? Por que a gente precisa ainda continuar falando sobre saúde da mulher, sobre saúde mental da mulher, que eu imagino que já é um assunto bem falado, né? Então, a mulher, ela enfrenta uma jornada dupla ou até mesmo tripla, muitas vezes. E eu acho que nos dias de hoje, isso tem se tornado muito mais real. Então, às vezes, a mulher tem que lidar com a carreira, tem que lidar com a família, casa, tem que cuidar dela. Então, às vezes, essa sobrecarga, né, muitas vezes mental e emocional, é uma realidade que a gente precisa cuidar, precisa dar essa atenção. E aí tem alguns dados bem importantes que a gente precisa entender o porquê falar sobre isso, né? Então, olha só, as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão do que homens. Né? Então, 2 vezes mais chance de desenvolver. Não significa que os homens não desenvolvem, mas e sim que as mulheres elas têm mais tendência. Por quê? Por um dos motivos é porque a mulher ela é mais emocional, o homem ele tem uma tendência a ser mais racional, então a forma com que ele lida com as emoções dele é diferente da forma com que a mulher lida e consequentemente isso gera muitas vezes um dano ou até mesmo um transtorno mais acentuado nas mulheres. Então, cuidar da nossa saúde mental como mulher não é um luxo, não é para quem tem dinheiro, é um cuidado essencial. E eu acho que nos dias de hoje a gente tem visto muito isso nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, ao nosso redor, no nosso dia a dia, pessoas realmente estão adoecendo mentalmente, baseado em todas as questões que hoje nós temos vivenciado, né? Então não é só os jovens que estão passando por esse problema. E eu sei que às vezes a gente tem essa visão de que os jovens talvez sofram mais ou passem por essa limitação maior. E não é, né? As mulheres e inclusive os homens, eles estão sofrendo também, cada uma na sua parcela, cada uma da sua forma. E aí, vamos começar então falando um pouquinho sobre a ansiedade. Quem tiver dúvidas, meninas, podem falar, tá? Eu tô compartilhando a tela, então eu não consigo ver quem levantou a mão. Mas vocês podem abrir o microfone e eu já dou a fala para vocês, tá? Né? Fala, Pamela, e eu libero para vocês falarem, tá? Né?
Sentimentos de culpa excessiva ou inutilidade. Então, poxa, eu não sirvo para nada, eu nem sei por que eu tô aqui, por que eu tô fazendo as coisas, as pessoas só reclamam do que eu faço, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Isolamento social e choro frequente, e as dificuldades de concentração e memória, né? Isso também tem relação com sintomas de depressão. Os sintomas físicos e comportamentais. Então, é alteração no sono, insônia ou excesso, como eu já tinha falado sobre a ansiedade, na depressão também acontece. Alterações no apetite, então a pessoa ou ela perde ou ela ganha peso, né? Então, às vezes eu tenho muita fome, ou às vezes eu não sinto fome. A fadiga e a perda de energia, né? Então, eu não tenho vontade de fazer nada, eu só tenho vontade de dormir. Dores crônicas sem causa física aparente. Então, começa a sentir dor no corpo, dor na perna, dor no braço, dor na barriga, dor na cabeça. E, na verdade, não tem uma... Se for fazer um exame, for verificar, essa dor não é real, né? Então, às vezes está relacionada com a depressão. E a lentidão nos movimentos ou agitação, né? Então, eu fico letárgica ou eu fico muito agitada, não consigo parar quieta, né? Então, assim, a gente precisa entender com relação à depressão que ela não tem a ver só com a tristeza, né, gente? Como vocês viram ali. É uma infinidade de sintomas que, se não tratado, uma tristeza pode vir a levar a uma depressão aliada a outros sintomas. Mas só tristeza não é depressão. É tristeza. É uma emoção como a ansiedade que a gente falou anteriormente, né? E aí, os sintomas excessivamente aliado não só à tristeza, mas outros sintomas podem sim chegar num diagnóstico de uma depressão, por exemplo. Então, hoje eu tô triste, eu tô com depressão? Não, né? Hoje eu tô triste, ponto, eu tô deprimida, né? Eu não estou com depressão, eu estou deprimida. É diferente, né? A gente precisa entender essa diferença porque a depressão ela é uma doença, né? A tristeza é uma emoção, não é uma doença. E aí eu trouxe algumas práticas para a gente poder executar no nosso dia a dia para nos ajudar, né? Com relação à ansiedade e à depressão. Então, a primeira delas é a prática da respiração. Ela ajuda muito com relação à ansiedade, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai silenciosamente pelo nariz inspirar contando até 4, né? Então eu puxo o ar pelo nariz, conto 1, 2, 3, 4. Segura minha respiração contando até 7, né? Então eu puxo o ar, eu seguro por 7 segundos e aí eu vou expirar, né, pela boca e eu vou soltando contando até 8, né? O que isso vai nos ajudar, né? Porque quando nós estamos ansiosas, o nosso cérebro, ele para de oxigenar, né? De mandar o oxigênio para ele. E aí a gente precisa o quê? A gente precisa fazer isso porque... Por isso que um dos sintomas da ansiedade é a falta de ar, né? Porque ele para de fato de bombear ali o oxigênio. Então, a respiração, ela vai me ajudar a oxigenar o meu cérebro. Quando eu oxigeno o meu cérebro, eu dou condição para ele elaborar tudo isso que está acontecendo. E aí eu gero aquela sensação de calma, aquela sensação de que aquele sintoma vai diminuindo. E por isso que a respiração certa, ela é tão importante, né? Tem um benefício imediato, né? Reduzindo a frequência cardíaca, diminuindo a ansiedade. E aí a técnica é para que a gente pratique de 3 a 5 ciclos quando sentir o estresse aumentar. Então, o que eu sempre falo para as pessoas? Não adianta numa crise de ansiedade você tentar respirar, porque muitas vezes você não vai conseguir, né? E a gente precisa focar em outras técnicas. Mas essa técnica é quando eu percebo que eu tô começando a ficar ansiosa, quando eu percebo que eu tô começando a ficar agitada, aí eu vou respirar. Não tô dizendo que na crise de ansiedade respirar não vai ajudar, claro que vai, mas isso muitas vezes não vai ser o suficiente, né? Vai precisar vir aliado a outras técnicas como focar no aqui e agora, trabalhar os pensamentos, né? Desligar daquilo que é real e do que não é, né? Trabalhar tudo isso vai ajudar. Mas fora essas questões, numa crise de ansiedade a gente fala
de outras formas, né, de técnica. Tem outra técnica também que eu achei bem legal, né, que é o pilar da autocompaixão, né? Então, o que é a autocompaixão? É tratar a si mesma com a mesma bondade, cuidado e compreensão que você dedicaria a uma amiga querida em sofrimento. É reconhecer sua dor e responder com gentileza, não com autocrítica. Então, quantas vezes a gente olha pra gente e pensa, né, mal da gente mesma? Pensa, de novo você tá sentindo isso? De novo eu não consigo lidar com essas situações, eu não mereço, ou eu sou culpada, ou seja lá o que for que a gente pense. E aí, quando a gente exerce esse poder da autocompaixão, ou seja, eu preciso entender que eu sou uma pessoa que tem defeitos, que eu sou uma pessoa que tá tudo bem me sentir fraca nesse momento da minha vida, baseado nas situações que eu tô vivendo, e que eu não posso me culpar ou me querer que eu seja forte o tempo todo. Eu preciso ter autocompaixão por mim. Eu preciso tratar a mim como eu ia tratar uma pessoa muito querida. Porque eu preciso ser essa pessoa muito querida para mim mesma. Porque se eu não for, como eu vou querer me cuidar? Como eu vou querer me amar? Eu não vou querer, né? Outra questão sobre a autocompaixão, né? A ansiedade é uma emoção como qualquer outra, como alegria, como tristeza, como raiva. Qual que é a diferença de ansiedade para um transtorno de ansiedade? E eu acho que às vezes a gente se confunde muito nesse assunto. Então, ansiedade é uma emoção, né? Baseada em quê? Baseada nas reações que eu tenho frente ao meu futuro. Então, as minhas preocupações com relação ao meu futuro, as coisas que vão acontecer comigo, as coisas que eu gostaria que tivessem acabando logo, né? Um exemplo bem claro disso, vamos pegar, por exemplo, a pandemia, né? Nós estávamos vivendo uma época muito difícil, né? Onde nós não imaginávamos que ia se tornar a proporção que tornou a gente ficar quase 3 anos, né? 2 anos e pouco, vivendo basicamente um confinamento. E aí isso gerou o que em nós? Nós queríamos que isso acabasse logo. E isso nos desencadeou muita ansiedade. Por quê? Porque não acabou logo, porque demorou muito tempo. Então, o que foi isso? Isso foi muito excessivo e persistente. E para muitas pessoas, elas não conseguiram lidar com essa emoção, que é uma emoção normal, e aí acabou desencadeando um sintoma, né, psicopatológico, que se tornou muitas vezes um transtorno de ansiedade. Então, a intensidade disso baseada em outros sintomas que pode também desencadear um transtorno. Não necessariamente apenas eu me sentir ansiosa. Isso vai afetar a minha vida em todos os âmbitos, né? Então, seja familiar, seja no trabalho, seja nos meus relacionamentos, né? Ou quando eu tenho um transtorno mental, dificilmente eu fico ilesa em alguma área da minha vida, né? Isso acaba me afetando e prejudicando a minha rotina, fazendo com que eu gere mudanças de comportamento, mudanças de pensamento e, consequentemente, gera um dano emocional, né? E aí, qual que é o fator de risco, né, maior para as mulheres? Então, o primeiro fator é o hormonal. Então, o que acontece normalmente com essas mulheres? Elas têm flutuações hormonais durante o ciclo menstrual, gravidez e menopausa podem intensificar significativamente a ansiedade. Por quê? Porque há uma oscilação muito grande, né? Na gravidez, por exemplo, a gente tem um pico hormonal quando nós estamos grávidas, e quando o bebê nasce, esse pico ele tende a cair, né? E é muito brusco, tipo, o neném nasceu, a mulher já tem uma queda hormonal muito grande. Consequentemente, é um fator muito maior para gerar uma ansiedade ou até mesmo um transtorno de depressão. Tem também as questões sociais, como a pressão pela perfeição, né? Que nós já falamos aqui outras vezes aqui no grupo, mas a mulher ela é um dos fatores que hoje socialmente é a questão da perfeição. A mulher quer ser a melhor esposa, quer ser a melhor no trabalho, ela quer se destacar, principalmente ainda por uma questão cultural, onde a gente vê que a gente está tendo essa dificuldade de ser inserida, né, de ter os mesmos direitos, né, os mesmos ambientes que a gente pode frequentar, o mesmo salário. Ainda é uma luta que as mulheres têm enfrentado,
consequentemente, essa busca pela perfeição tende a ser uma dificuldade muitas vezes. Tem também as responsabilidades desproporcionadas de cuidado e desigualdade de gênero, né? Então, poxa, às vezes a mulher ela acaba tendo mais tarefas, principalmente aquela mulher que trabalha fora, do que muitas vezes aquele homem que trabalha fora, né? E aí essa desigualdade ela acaba, né, sendo visível e muitas vezes prejudicial para a mulher, né? E o que contribui mais ainda para o desencadeamento da ansiedade. E o que a gente precisa focar, então, com relação à ansiedade? É essencial diferenciar preocupação normal de ansiedade patológica. Preocupações ocasionais são normais. Ansiedade persistente, que afeta a sua qualidade de vida, requer atenção profissional, né? Então, aquela ansiedade que hoje eu senti porque eu vou fazer uma viagem, essa é uma ansiedade normal. Não, mas eu tô sentindo isso há 2, 3, 4 semanas e parece que essa sensação não passa. E isso vem aliado a sintomas de palpitação, falta de ar, inquietação, pensamentos negativos. Aí a gente precisa pensar que pode ser que não seja mais uma ansiedade natural dentro daquela emoção que eu tô acostumada a sentir. E aí eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidados, né? Quais são alguns, então, sintomas físicos, tá, gente? Da ansiedade, falando nela num sintoma patológico, né? Não no dia a dia como uma emoção normal. Então, é o coração acelerado, falta de ar ou respiração ofegante, a tensão muscular, então às vezes você sente dor nas costas, dor de cabeça, problemas digestivos, pode gerar náuseas ou diarreias, tremores e suor frio, insônia ou sono perturbado. Então, poxa, eu tenho dificuldade para dormir, eu tô dormindo muito. Isso também pode ter relação com a ansiedade patológica. E os sintomas psicológicos, né? Preocupação excessiva e incontrolável, irritabilidade e impaciência, dificuldade de concentração e memória, sensação da mente acelerada, medo irracional ou pânico e sensação de desconexão da realidade. Então, parece que eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu não sei o que está acontecendo comigo. E muitas vezes as pessoas comentam assim, que fica meio em choque, né, numa crise de ansiedade, perde um pouco, né, a consciência nesse momento, e aí isso acaba desencadeando esse pico maior, onde o que a gente chama hoje de crise de ansiedade, né? E aí essas sensações tendem a se tornar cada vez maiores se não buscado tratamento, né? Então, a exaustão crônica e a dificuldade em dizer não são sinais muito comuns de ansiedade em mulheres, né? Além disso, problemas digestivos, alteração no ciclo menstrual e uma sensação constante de estar no limite pode indicar que a ansiedade está afetando sua saúde. Reconheça esses sinais em você mesmo. Então, eu acho que às vezes a gente tem a tendência de pensar que a ansiedade, o sintoma principal é falta de ar, coração acelerado, e não, para algumas mulheres isso pode vir com problemas digestivos, aquela mulher pode não estar mais menstruando, né? Eu tô tão ansiosa, eu tô tão estressada que o meu ciclo menstrual muda, ou ele para, ou ele se torna mais intenso, né? Há essa alteração desse ciclo menstrual. E aí isso pode estar indicando um fator de risco, né? É um sintoma preocupante que a gente precisa dar atenção, que a gente precisa cuidar e, se necessário, né, gente, buscar ajuda. Vitimização, né? Então, assim, quando eu tô me vitimizando muito, eu foco excessivo no meu sofrimento, no meu problema, eu acabo tendo autopiedade. Por que a autopiedade ela não me ajuda? Porque normalmente eu vou ter a tendência a aumentar o meu problema, né? A achar que o meu problema não tem solução. Ele é tão grande que eu acho que eu não vou conseguir sair disso. E aí aqueles pensamentos negativos, eles invadem a minha mente a tal ponto de eu aumentar, inclusive, os sintomas, né? E aí gerar pensamentos negativos como tentativas de suicídio, no caso da depressão, né? Como automutilação, que muitas mulheres fazem, né? Se machucar, se cortar ou se bater, né? É uma forma também de automutilação.
E a gente precisa entender que não tem como, né? Eu não posso me vitimizar, eu preciso ter autocompaixão, mas não me vitimizar. Não achar que muitas vezes também o mundo tá contra mim, né? Que não é verdade, né? O mundo não tá contra você, né? Mas você precisa buscar ajuda ou soluções para lidar com os seus problemas. Então, também tem uma prática que eu gostei bastante que diz assim: quando se criticar, pause e pergunte: o que eu diria a uma amiga nessa situação? Responda a si mesma com essa mesma gentileza e compreensão, né? Então, eu tenho uma amiga passando por algum sofrimento. Será que eu diria para ela: para com isso, deixa de frescura? Ou será que eu diria: vem aqui, eu vou te ouvir, tá tudo bem, né? Vamos conversar sobre isso. O que está acontecendo? Fala mais. Eu tô aqui para você, né? O que eu falaria? Outra prática, né, é cultivando a gratidão. Então, reserva 5 minutinhos todas as noites para escrever 3 coisas boas que acontecem no seu dia. Esta simples prática transforma a sua relação com a vida, né? Então, eu consigo entender que eu não tenho só coisas ruins na minha vida, que eu tenho coisas pelas quais eu posso ser grata também, né? E a gratidão, ela tem um poder de moldar o nosso comportamento e o nosso pensamento, né? Então, por que aquilo aconteceu comigo, né? Eu vou começar a refletir, eu vou começar a ser grata. Poxa, eu consegui levantar da cama hoje. Pode ser que para algumas pessoas é uma coisa tão simples, mas para mim não é. Para mim foi o que eu precisava nesse momento, foi levantar da cama. Hoje eu consegui arrumar a minha cama, eu consegui varrer o chão, ou eu consegui trabalhar. Pode ser que para a maioria das pessoas isso seja simples, mas para você não é, né? Reconheça essas pequenas coisas. Treinar o cérebro para focar no positivo aumenta a sensação de bem-estar e resiliência. Com o tempo, você naturalmente notará mais coisas boas em sua vida, né? Se a gente começar a focar em coisas boas, não só em coisas ruins, a nossa tendência é começar a construir mais coisas boas do que coisas ruins. Agora, se eu for uma pessoa pessimista, uma pessoa que só pensa no negativo, a minha tendência é continuar focando só no negativo e eu potencializar isso dentro de mim e, de fato, né, isso não vai me ajudar. E outra forma também é a gente ter esse elo, né, entre o nosso sono de qualidade, a nossa alimentação equilibrada, o exercício físico, isso, né, todas essas questões estão relacionadas ao nosso autocuidado, né? Então, quando eu me cuido, quando eu me preocupo, quando eu penso coisas sobre mim, né, isso faz parte do meu autocuidado. Então, eu vou querer continuar fazendo. Ah, não, mas eu nem me preocupo comigo, eu nem me importo, ou eu acho que isso não faz diferença nenhuma. Você vai continuar tendo esses mesmos sintomas e essas mesmas dores, né? Então a gente precisa tomar uma atitude na nossa vida. Eu preciso entender que dormir 2, 3 horas, 4 horas por dia não é normal. Ou acordar 2, 3 vezes por noite não é normal. Ah, eu comer só coisas gordurosas ou não comer não é normal, né? Eu não fazer atividade física não é normal, né? Eu preciso entender que todas essas práticas, elas vão me ajudar com relação ao autocuidado e também com a minha sensação de bem-estar, inclusive para prevenir doenças mentais ou de uma forma de tratamento também para muitas das doenças mentais, como a ansiedade e a depressão. Quando eu caminho, quando eu me alimento direito, quando eu tenho um sono de qualidade, isso influencia no meu humor, isso vai influenciar nos meus pensamentos, vai mudar a minha relação hormonal com o meu corpo, né, com os meus neurotransmissores. Então isso vai trazer benefícios, né? Não é só uma suposição, é real, né? E você não está sozinha, né? Busque ajuda. Eu acho que é a principal coisa que eu diria hoje, né? Eu preciso entender, mas que tipo de ajuda que eu vou buscar? Né? Poxa, baseado no que você está sentindo, como a gente falou. Se você só está triste, está ansiosa, e isso está acontecendo pontualmente na sua vida, converse com uma amiga, conversa com algum parente, uma rede de apoio, busca algum livro que é interessante de você estar lendo. Ah, não, mas isso está persistente, está excessivo, está atrapalhando a minha vida, o meu trabalho. Busca uma ajuda profissional,
né? Busca um médico, busca um psicólogo, busca um atendimento, né? Pode ser no posto de saúde, pode ser no teu plano de saúde, pode ser particular, a melhor forma que você achar. Mas hoje, e eu já falei isso algumas vezes aqui, né? A gente não pode colocar a falta de assistência como uma desculpa para buscar ajuda, porque tem ajuda. O SUS, por mais demorado que seja, ele funciona, né? E a gente precisa buscar ajuda. Eu não quero o SUS. A gente tem atendimentos gratuitos em universidades, em vários locais como o CAPS, né? Temos atendimentos sociais, inclusive o nosso grupo ele fornece atendimento social para aquelas mulheres que estão tendo dificuldade, né? E precisam de um atendimento psicológico. Eu preciso de um médico, né? Marca uma consulta no posto de saúde se você não tem um plano de saúde ou não tem condições de pagar particular. Não deixem esse sintoma falar mais do que vocês, porque às vezes vai acabar desencadeando, se já não desencadeou, uma doença, né? E a gente precisa tratar. Você merece ser cuidada. Pedir ajuda é um ato de força, não de fraqueza, né? E aí a gente precisa buscar essa ajuda. Não só, né, negligenciar a nossa saúde mental. O caminho para o bem-estar, ele é contínuo. Seja paciente e gentil consigo mesma. Pequenos passos diários levam a grandes transformações, né? Não é fazendo um monte de coisa uma semana e na outra semana não fazendo nada. São passos pequenos e constantes que vão gerar mudança. Por isso que a gente está aqui nesse grupo há mais de 3 anos, né? Porque são passos pequenos e constantes que têm gerado mudanças na vida de várias mulheres que já participaram do grupo, né? E isso aí que vai continuar fazendo isso se cada uma de nós que está aqui hoje, né? Poder proporcionar essa diferença na vida de outras. Não só na tua, que vai gerar, mas na vida de outras pessoas que também participam desse grupo com a gente, né? E eu sou muito grata por poder estar com vocês, por poder ter esses momentos, né, de troca. Eu já ouvi tanta coisa, a gente já pôde agradecer a tantas histórias.